né, dos grandes bancos, é o banco mais barato e mais promissor para 2023. Itaúsa, oportunidade ou você prefere ficar longe e tal? Quando a gente olha Bradesco e Santander, nós vemos ali os dois principais bancos que vão sofrer com o episódio Americanas, já estão sofrendo. A gente tem Itaú, que olhando para os grandes bancos privados, na minha opinião, seria a escolha mais inteligente. Itaúsa, oportunidade ou você prefere ficar longe e tal? Uma empresa muito polêmica. O que acontece? Eu gosto de Itaúsa, mas não para receber dividendos. Pensando em crescimento? Crescimento, exatamente. E o crescidendos também vai receber alguma coisinha? Eu acho que assim, eu lembro quando eu comecei nessa parte, né, de investimentos, ver o mercado, ver a reação das pessoas, né? A carteira de todo investidor iniciante, inclusive foi a minha primeira ação que eu comprei para minha carteira pessoal, foi Itaúsa. Mas o que era Itaúsa há 5, 6 anos? Vixe. Itaúsa era aquela empresa que investia 95% do seu patrimônio em Itaú. Então eu vejo que era uma maneira mais acessível, né? Porque o preço da ação, não o valor, o preço da ação era mais barato que Itaú, então ela era mais acessível ao pequeno investidor. Só que nos últimos anos, Luan, a própria Itaúsa, ela vem mudando o seu perfil de empresa, né, de holding, em que ela está cada vez mais saindo ou deixando de investir em Itaú para investir em outros segmentos. Não é à toa que ela comprou a participação na Alpargatas, ela comprou, né, só que depois vendeu a participação na XP, ela tem a Duratex. Energisa também, né? Exatamente, Energisa, ou seja, pessoal, cada vez mais a gente vai ver o quê? A Itaúsa anunciando investimentos para diversificar o seu portfólio. Porque ela não quer mais ser aquela empresa que compra só a Itaú, pega o dividendo do Itaú e repassa para você. Ela quer ser uma Berkshire. E como você fala? Berkshire Tupiniquim. Exatamente. Só que as pessoas, poxa, como que você critica uma empresa que lá na frente ela quer ser a Berkshire? Verdade. Se você quer ser uma Berkshire, você não pode distribuir dividendos. Você tem que reter aquilo. Para fazer o quê? Bons negócios, boas aquisições. E o pessoal fala dos dividendos, mas também ela paga bonificação também direto, né? Exatamente. Mas assim, pessoal, entendo que Itaúsa mudou o seu perfil. Ela não é mais uma empresa que foca em dividendos. É uma empresa que vai querer chamar a atenção do investidor porque tem um portfólio diversificado, que investe em infraestrutura, que é uma área super promissora que a gente acredita para o Brasil para os próximos anos. Então, se você hoje tem um perfil de que gosta de empresas que pagam bons dividendos e tem Itaúsa, eu entendo a sua frustração. Agora, se você é um jovem investidor, poxa, você pensa em crescimento. Pensa em crescimento. Naquele papo que a gente teve aí recente, do que vale mais a pena, ter o mesmo perfil do Barsi, né? Ou querer ser o Barsi. Verdade, são duas coisas diferentes, pessoal. Né? Se você quer ser, olha, se você quer ser o Barsi, você não pode investir como o Barsi. Você já parou pra pensar nisso? Verdade, né? O Barsi já tá, tá mais tranquilo já, né? O Barsi tá de boa ali. Tal. Várias frases polêmicas eu tô falando. Muito, aqui, né? Aí, ó, vai sair na capa. Você não pode querer ser o Barsi. Fazendo o mesmo que o Barsi. Você tem que fazer diferente dele. Verdade, faz sentido mesmo, né? O nível de inadimplência também que a gente vem acompanhando aí do setor bancário crescendo nos últimos anos. E um setor que, infelizmente, né, vai sofrer aí com possíveis medidas, que eu espero que não ocorram, né, mas que, se acontecerem, seriam muito negativas, como um novo aumento de imposto. Então, eu vejo que o setor bancário, que é um queridinho, né, de muitas pessoas, principalmente do investidor iniciante, por conta da sua resiliência, né, da grande lucratividade que esses bancos têm, mas eu vejo para 2023 um cenário bastante desafiador. E quando a gente olha para os grandes bancos, a gente tem o Itaú, né? Olhando para os bancos privados, que ele meio que se desponta ali, é o banco que conseguiu lidar melhor com essa situação de maior alavancagem da população brasileira, de um PDD, né? Que é o risco que o banco tem com provisão de devedores duvidosos. Bradesco, a gente já viu lá, eles abrirem um bico aí, que estão com uma situação muito negativa, muito também por conta do episódio Americanas, que eles estavam expostos. Santander, que por característica, né, no crédito que ele oferece, é um crédito mais alavancado, muito ligado a imóveis, pessoa física, ou seja, depende da economia brasileira, e a gente encontra Banco do Brasil. Uma ação barata, em termos de múltiplo,
Muito. Muito barata. Uma empresa que depende muito do setor agro, do agronegócio, que a gente sabe que é o que não vai levar o Brasil nas costas. A gente acabou de falar anteriormente, né? A China vai crescer, eles vão precisar de alimentos, só que é uma estatal. Né? Aí que tá, né? E tem a questão da ingerência, né? De você não saber quando isso pode acontecer e da maneira com que isso pode acontecer, do governo utilizar de um banco público, né, para fazer políticas públicas. Então eu vejo que, por exemplo, eu fazendo as carteiras recomendadas da Genial, como é que funciona a dinâmica de uma carteira recomendada? A gente faz uma alocação com base nos fundamentos para 30 dias, para passar aquele mês. E eu só posso mudar pelas regras, né, para ser democrático, para ser transparente, eu só posso fazer as trocas na virada de mês. Como que eu me sentiria se eu olhasse todos esses fatores e falasse, o Banco do Brasil é o melhor banco para se ter em carteira? E recomendo no início do mês. No dia 15, o governo muda uma regra, aprova uma MP e, a ação cai 10, 20, 30%, Nossa. Porque isso vai ser prejudicial para a companhia. Então, para mim, é muito ruim. Porque, assim, não tem jeito. Eu faço uma recomendação, é aquilo que a gente transparece, né, nas lâminas, nos informativos, os investidores que me acompanham, que me seguem, eles vão falar, e aí, Vilegas, o que eu faço? Eu vou ter que ficar com o Banco do Brasil, eu só vou poder sair no último dia. Então isso acaba criando uma situação que, para mim, é muito desconfortável e desfavorável. Eu não posso correr esse risco. Mas para aquele investidor que consegue fazer um acompanhamento da sua carteira, poxa, hoje, sem sombra de dúvida, é o banco mais barato. Dos bancos privados não, né? Dos grandes bancos, é o banco mais barato e mais promissor para 2023. Mas entenda que o risco, né? Ou seja, o que você deixa na mesa por comprar um banco barato e mais promissor, aquilo, né? A conta precisa fechar. Como assim, Vilegas? É o banco mais promissor e ao mesmo tempo mais barato. É o mais barato justamente por conta disso, porque é um banco estatal. A qualquer momento a gente pode ter uma canetada do governo. Então, se você consegue acompanhar o mercado, eu vejo assim, você se qualifica para ter Banco do Brasil. É uma oportunidade ali. É uma oportunidade. É uma opção interessante para você, desde que você consiga fazer um acompanhamento. E aí que entra a figura do estrategista. Agora chega, por exemplo, para mim uma pessoa assim, Felipe, eu queria montar uma carteira de ações, eu só quero desfazer dela ano que vem, e eu não tenho muito tempo de acompanhar o mercado, e às vezes vou estar em reunião, viagem, eu não consigo atender a mesa de operações da Genial, por exemplo, se eu quiser desfazer essa operação. Eu tenho condições de recomendar Banco do Brasil para ele? Aí não, né? Porque aí pode mudar as regras no meio do jogo, né? Exatamente. Por conta dessa ingerência do governo. Exatamente. Então esse fator previsibilidade eu não vou ter muito em Banco do Brasil. Então para aquele investidor que consegue acompanhar o mercado, também não é para acompanhar todo dia, não é para ver de 5 minutos ou 5 em 5 minutos do HB. Mas para quem consegue fazer um acompanhamento noticiário, poxa, hoje é a melhor opção em bancos. Mas tem que ficar atento. E Felipe, você falou em oportunidades, né? E muitos investidores, eles viram aí as ações do Bradesco bater lá seus 30 e pouquinhos, e hoje ela tá o quê? R$13, eu acho que é a última vez que eu vi. Será que essa queda toda, né, que teve, é justificável ou é momento de oportunidade? Eu nunca vi o Bradesco ser negociado abaixo do valor patrimonial. Eu, pelo menos, o tempo que eu tenho de mercado financeiro. Luan, o que você define como oportunidade? O que para você é uma oportunidade? Uma oportunidade, eu acho que é um preço que muitas vezes pode ser uma oportunidade ali naquele momento, entendeu? Entendi. Eu vejo assim, tipo assim, igual eu vejo, é um banco que costuma pagar dividendos, teve essas provisões, tudo, e ela tá com os múltiplos muito interessantes. Perfeito. Ela já tá com um múltiplo que tá, abaixo do valor patrimonial, né? Exato. E eu acho que o valor patrimonial ali é um marco importante pro banco. O banco, no mínimo, tem que ser negociado ao valor patrimonial, tendo em vista que é uma instituição que é muito lucrativa. Estamos falando de um dos maiores bancos do Brasil, negociando, como você mesmo disse, né, abaixo do seu valor patrimonial. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, o mercado ele não é muito louco? Exato. E aí que eu falo, o mercado é bipolar. Ou ele ama ou odeia. Exatamente. E ele vive muito de narrativas, cara. É impressionante. Assim, o que eu vejo, que eu sempre costumo passar para as pessoas, o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é um valor que você encontra em algum ativo, uma ação, em um bem, em qualquer coisa que ninguém está vendo, ou oportunidade é aquilo que você sabe exatamente quanto vai render
um determinado período de tempo. Já parou para pensar nisso? Já parei para pensar. E o doido de tudo isso é que o mercado ele é muito volátil. Ele pode continuar esse tempo aí precificando a ação nesse momento, mas você tem que saber o valor, né? Exatamente. E aí que a gente entra naquela questão que eu queria trazer aqui, que eu falo que é o custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Como que os juros, como que a taxa de juros, no caso a Selic do Brasil, ele impacta nas decisões de investimento? Taxa de juros está 3,75, Luan. Você já fez uma continha de em quanto tempo, se você, por exemplo, colocar R$100 a 13,75 ao ano, em quanto tempo o seu investimento dobra? Já chegou a fazer essa conta? E eu acho que em 5 anos. 5 anos, exatamente. Um pouquinho mais de 5 anos. 5 anos e meio vai ali para arredondar. O conceito PL você conhece, né? Relação preço-lucro. O que é o conceito do preço-lucro PL? É em quantos anos a empresa, se ela conseguir continuar gerando o mesmo nível de lucratividade do último ano, que o investimento vai se pagar. Então você concorda que, por exemplo, se eu comprar uma ação hoje que tem um PL 5, por exemplo, eu vou ter o meu investimento, o meu retorno de volta em 5 anos. Você concorda? Sim, concordo. Luan, que ação hoje negocia com PL abaixo de 5? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas ações. Eu vou te passar a lista, porque eu fiz isso. Você fez a lista? Qual que é as ações mais baratas? Bradesco é uma dessas. Bradesco é uma dessas? Não, Bradesco não. Não, Bradesco não tem. Assim, na verdade só que ele não tem outras características. Cara, o efeito juros é bizarro, é surreal. Vamos brincar de fazer continha, né? Nos Estados Unidos, né? Por que a gente teve a febre lá das meme stocks? Né, que o mercado comprava qualquer ação. Porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos era 0,25. Nossa, então qualquer investimento seria... Em quanto tempo seu dinheiro dobra a 0,25 ao ano? Levando em consideração, pessoal, lá nos Estados Unidos não é taxa composta, né? É taxa simples. Ou seja, o retorno é sempre sobre o principal aplicado, não pelo montante. Você chuta em quanto tempo o capital dobra? Acho que é 100 meses, né? 400 anos. Nossa. Então por isso que o pessoal investia em qualquer... Exato. Você tinha mais do que incentivo para investir, porque aí rolou até o TINA, né? There is no alternative. Você não tinha alternativa. Você tem que arriscar. Você tem que arriscar, você tem que colocar o seu capital para risco, então tem que colocar para game, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, lá em 2020, 2021, a Selic chegou a 2%. Em quanto tempo esse valor dobra? 35 anos. Então, assim, você negociar uma ação que negocia 20, 25 price earnings, né, preço-lucro, valia a pena. Não é à toa que Magazine Luiza acho que bateu, sei lá, 26, 27, e hoje tá 3. E eu sei que o PL da Magazine já chegou a 400 e... Mas valia a pena. O custo de oportunidade valia. E você entende que, assim, o que é oportunidade, pessoal? Oportunidade é o que a gente tem na renda fixa hoje. Isso eu tô falando de Tesouro Selic, a 3,75. Se você pegar alguns CDBs ali, até de boas instituições, você consegue 14%, 15% ao ano. E se você ainda pegar um período que você consiga segurar a taxa... Exato, não, você pode pegar títulos com vencimento para daqui a 4, 5, 6 anos. Então, o Warren Buffett, que foi o maior investidor, que é o maior investidor do mundo... Não bate 20%, ele bateu 20%. Eu posso conseguir 15, 16. Isso daí que grande parte ainda ele não conseguiu bater 20%, né? Na média. Exato. Você tá entendendo? Esse é o efeito juros, Luan. E por isso que eu falo assim, comprar Bradesco abaixo do seu valor patrimonial é uma oportunidade. Quando que o Bradesco vai voltar a chamar a atenção do mercado? Verdade. E o mercado, ele é muito de fofoca, né? Ou ele ama ou ele odeia. Exato. Ou ele ama ou ele odeia. Pode ficar bastante tempo ali ainda sendo negociado, mesmo depois de começar a dar lucro. Exatamente. Então ele vive muito daquela narrativa. Então, assim, eu vejo, por exemplo, o que é oportunidade? Então, para aquele investidor que entende disso, Luan, que, poxa, eu sei que existem coisas... qual que é o principal conceito do investidor, Luan? Eu tenho que investir onde eu consigo o maior nível de retorno pelo menor nível de risco, cara. Isso é investidor inteligente. Aí o cara já vai se jogar para Selic, né? Exatamente. Isso, cara, é o primordial. Onde eu consigo maior retorno com menor nível de risco. Hoje, a taxa de juros Selic no Brasil, o título de renda fixa, eles acabam ofertando isso. Então, a oportunidade vai para aquele investidor que entende que é algo que ele está plantando hoje, não sabendo quando ele vai colher. Então ele tem que abrir mão da previsibilidade.
do fator tempo. Para esse investidor que tem capacidade de fazer isso, porra, cara, aí sim, eu considero, é uma baita oportunidade. Mas se esse investidor vai estar disposto a encarar um prejuízo ainda adicional, prejuízo é só quando você realiza, mas ele vai conseguir olhar para o home broker dele daqui a 2, 3 meses e falar, eu comprei Bradesco, tá porque eu vi lá o Tubacast, o Felipe Vilegas deu lá, falou um monte de coisa, tal, achei super bonito legal. Bonito, bonito, né? E no final ele falou que é só os corajosos. Só os corajosos, só quem tem culhão, né? Cara, fui na dele, tá aqui, meu, 12% negativo, sendo que se eu tivesse na taxa de juros ali, ó, molezinha, 3, 4% no positivo, de alta. Então, para quem consegue ter o tempo ao seu favor, né, e entende que, assim, é uma oportunidade, mas que ela pode demorar a acontecer, aí sim, é uma boa oportunidade, mas é necessário paciência. Tem que ter tempo, tem que ter paciência. E essa é uma das minhas funções, tá, Luanda? A gente tentar antecipar e conseguir antecipar esses movimentos. Hoje, um contexto macroeconômico que a gente vê aqui para o Brasil, e com o governo até o momento tendo esse tipo de postura, eu não vejo, né, hoje motivos para a gente ver a taxa de juros caindo. A partir do momento que eu começar a ver, aí sim, pessoal, acho que aí sim, para mim, pode se tornar uma boa oportunidade. Por quê? Vai convergir preço, vai convergir uma grande instituição e vai convergir o quê? O contexto macroeconômico. Macroeconômico, que é a minha escolinha, que é onde eu trabalho, onde eu busco fazer as recomendações. Fala um pouco de Santander. Ele tá perguntando do Santander desde quando a gente começou o podcast aqui. Santander é uma empresa que você acompanha? Isso, o Santander, assim, a gente até falou um pouquinho, né, sobre o setor bancário, que a gente tinha os grandes bancos. Sim. Né? Olhando para os grandes bancos, a gente tem Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Olhando para os 4 grandes bancos com capital aberto. Desses 4, a gente tem Banco do Brasil, que a gente até falou que é a opção mais barata e mais promissora para 2023, mas tem o risco de ser uma empresa estatal. Então tem o risco da canetada. A gente tem Itaú, que olhando para os grandes bancos privados, na minha opinião, seria a escolha mais inteligente, que é o banco que na nossa opinião, está conversando melhor com o desafio macroeconômico que está sendo proposto aí por 2023. Uma população mais alavancada e com maior capacidade de inteligência para conseguir ofertar crédito. Tá? Quando a gente olha Bradesco e Santander, nós vemos ali os 2 principais bancos que vão sofrer com o episódio Americanas, já estão sofrendo, e que tem uma exposição muito grande, né, maior a esse contexto macroeconômico. Né? Santander ali com crédito de automóveis, pessoa física, uma carteira muito mais agressiva. Então eu vejo que, olhando para os grandes bancos, não por menos, né, Santander, o que vem mais sofrendo no curto prazo, não seria a minha escolha hoje, tá? Diante desse contexto macroeconômico desafiador, em que eu acredito que Santander é o que vai sofrer mais. Hoje, se você precisar comprar hoje um banco, seria Itaú, com essa visão de mais longo prazo, ou se eu consigo acompanhar o mercado, o Banco do Brasil. Bom. Bradesco e Santander, apesar da atratividade, eu esperaria para comprar no momento onde eu conseguisse encontrar uma melhor oportunidade ou conseguisse vislumbrar um cenário mais benigno à frente. Boa, respondido aí, né? A AGF Mais Que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.